Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Aprovação PGE. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bacana o áudio? Vocês estão escutando bem? Me deem um feedbackzinho aí pra gente já ir seguindo. E vai ser uma live muito bacana hoje. Uma live, aquela live que vocês gostam muito de uma entrevista com um aprovado nosso aqui, com uma aprovada, com uma aluna nossa, com a Vitória, que foi aprovada na Procuradoria Federal. Já está entrando aqui nessa live, esse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, vai ajudar bastante aí, vocês vão se identificar com muitos pontos da jornada da Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Seja bem-vinda aí à Aprovação Obrigada. PGE. Obrigada. Show Tá de me bola. ouvindo bem? Tudo certo? Aqui, para mim, tudo tranquilo. Tudo tá perfeito aqui. Pessoal, deixa eu aproveitar e apresentar a Vitória aqui. A Vitória foi ex-aluna nossa, foi aprovada na Procuradoria Federal recentemente, né, no concurso que estava rolando aí ano passado. Esse ano também, Vitória? Não, foi ano passado, totalmente ano É, passado, né? Agora só espera a acabou nomeação, o né? final de outubro. Final de outubro, né? Então, Vitória está com a gente também aqui na equipe da Aprovação PGE, está responsável por fazer uma série muito bacana lá no nosso YouTube, direto ao ponto de Direito Constitucional, vale a pena vocês assistirem lá. Pílulazinhas de 5, 7, estourando 8, 10 minutos ali, de temas muito importantes para a advocacia pública. Mais uma vez, seja muito bem-vinda aí, Vitória. Obrigada. Vitória, eu queria começar a falar contigo aqui quando foi que você iniciou os seus estudos para a procuradoria ou para concurso de maneira geral. Primeiro, você iniciou estudando para concursos de forma mais geral ou especificamente para a procuradoria. Fala um pouquinho desse teu começo. Tá certo, Rodrigo. Primeiro, prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Eu que fui aluna e estar aqui do outro lado é uma honra imensa. Aquele lado que a gente acha que nunca vai chegar e que uma hora chega. E para quem não me conhece, meu nome é Vitória. Fui aprovada, como o Rodrigo falou, recentemente na PGF, no último concurso realizado pela AGU. E agora estamos aguardando aí a nomeação e posse. E tenho a felicidade de ser professora do cursinho de vocês em Direito Constitucional, matéria que eu no começo tinha uma dificuldade, hoje é uma matéria minha de predileção, uma matéria que eu vinha saindo muito bem, né, nos concursos. E eu comecei os estudos logo assim que eu saí da faculdade. Eu me formei em 2017, março de 2017, e tirei um mês de férias, um mês depois comecei a estudar. E assim, no começo eu estudava por doutrina, eu não tinha ninguém no mundo dos concursos para me dar um direcionamento. Uma colega que eu tinha que estudava, ela estudava para delegado, então era carreiras diferentes, e eu já formei querendo estudar especificamente para PGE Goiás. Então, eu sou de Goiânia, né, de Goiás, e era o concurso que eu almejava na época. E quando eu comecei os estudos, eu estudei mais ou menos um ano por doutrina, e para mim não deu certo porque eu queria acabar de ler o livro todo. E não tinha um método de revisão, não tinha um estudo bem específico mesmo para procuradorias, né? E aí, quando eu fiz a minha primeira prova, que foi PGE Tocantins, eu vi que eu estava muito longe. Assim, uma prova muito extensa, foi a FCC na época que fez, eu não consegui nem terminar a prova. E nesse período, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de reta final da aprovação PGE, que aí na época eu procurando, né, na internet, eu achei o anúncio e aí falei, vou fazer, vamos ver. E aí que eu percebi que o mundo de procuradoria, esse mundo de concurso era muito além do que eu imaginava, que caíam muito mais coisas do edital do que eu pensava e que às vezes estudar por doutrina não me faria passar, porque nem tudo que está ali vai cair na prova, né? Nem tudo é importante, nem tudo é cobrado. Então, esse feeling eu peguei quando eu comecei a estudar por material de PDF. E aí, continuei, né, meus estudos, 2018, 2019, e tive alguns problemas. Na época, eu morava em Umas, eu sou do interior, interior de Goiás, e aí eu fui morar na fazenda, uma nova adaptação de vida, né? Morava com meus pais.
E nesse período, depois veio a pandemia, e até então eu tinha feito poucas provas, porque saíram poucas provas nesse começo de estudos meus. E aí na pandemia, um ano, mais de um ano, na verdade, sem prova. E quando foi final de 2021, saiu a PGE Goiás. Eu já estava inscrita na PGE Alagoas e nem tinha notícia, né, da PGE Goiás. E de repente saiu o concurso e eu voltei meus estudos para a PGE Goiás. E aí, nesse intervalo de tempo, eu estudei muito. Acho que o período da minha vida assim, que eu mais estudei foi para a primeira fase da PGE Goiás e segunda fase da AGE Minas. E depois só na prova oral, que eu estudei assim, além daquele tempo que a gente acha que é possível estudar. Então, e já falando de tempo de estudo, eu estudava cerca de, assim, durante o estudo extensivo, né, cerca de 7, 8 horas líquidas, de segunda a sexta. Sábado estudavam 5, 6 horas. E reta final, todo dia, sem hora para Todo dia, terminar. toda hora é hora. Todo dia é hora. Eu acho que é aquela questão assim, Rodrigo, que, por exemplo, né, se você já, algum colega aqui, algum aluno esteja numa discursiva, numa prova oral, eu acho que é a hora de você entregar seu máximo, fazer aquela uma horinha a mais, estudar aquela uma horinha a mais, que com certeza faz a diferença para você ser aprovado ou não. Até pegando Então, eu o estudava. gancho, Vitória, pegando o Oi? gancho que você pegando o gancho aqui que você estava falando, Uhum. dessa questão do dar poder estudar um pouquinho de uma hora a mais, né? A gente fez gravou recentemente um podcast com o Wagner Chile, tá lá no nosso YouTube, vale muito a pena assistir, já está disponível o episódio lá, que ele fala muito isso, ele é palestrante, ele trabalha com desenvolvimento pessoal, né? Ele fala assim, na maioria das vezes, quase 99% das vezes que a gente fala que está cansado, a gente não está de fato no nosso limite do cansaço ali. Ainda dá para correr ali 5, 10 quilômetros, vamos dizer assim. Então, tenha muito cuidado para identificar se é seu cérebro lhe enganando, dizendo que você está cansado, ou se realmente há uma exaustão ali, você precisa Sim. parar. Você tem que conhecer o seu corpo ali, né? Mas é muito, muito interessante isso. Você fala de você dar esse algo a mais ali numa Uhum. reta final que faz a diferença. Faz a diferença. E assim, o que eu vi, e aí, completando, né, e aí nessas retas finais, assim, mais ou menos um mês, 40 dias para a prova, eu cheguei a estudar 9 horas líquidas por dia, todos os dias, de domingo a domingo. Então, realmente, assim, eu achava que isso era impossível, porque a gente às vezes escuta, estudei 10 horas. Não sei se daria conta de chegar a tanto, mas 8 horas e meia, 9 horas por dia eu fazia. E o que eu colocava no final do dia, porque você já entra ali numa exaustão mesmo, um cansaço muito grande, era às vezes ouvir uma aula rapidinho, questões que não demanda tanta concentração do aluno, né? E ali no final você às vezes consegue pegar uma jurisprudência, uma questão que às vezes vai estar parecida na sua prova e te ajuda, né? Duas questões a mais que te fazem entrar ou não, né? O que Nesse você mundo fazia para dar hoje. uma desopilada aí? Para dar uma desopilada quando É, cansava muito? Você tinha isso. alguma rotina, algum ritual que você dava uma Uhum. desopilada? O que você fazia de atividade extra-estudo, vamos Então, dizer assim? extra estudo, vou te falar sinceramente, Rodrigo, no último ano, só academia. E assim, às vezes domingo, almoço na fazenda com meus pais. Eu ia para o interior e aí Imagino que lá fazenda, né? esse almoço devia valer a pena. Muito Esse almoço, bom. Sim, vale a pena. Foi assim, só praticamente isso, assim. O estudo, o que eu vejo de muitos colegas é renúncia. Não adianta a gente achar que sem renúncia, sem deixar de ir no almoço, sem deixar de ir no aniversário, você consegue. Eu acho que às vezes até consegue, mas a maioria do tempo é renúncia, porque você não consegue todo final de semana estar presente nas reuniões, não consegue, né? Então, eu estudei 6 anos, né? Já falando da minha trajetória, aí, o meu tempo de estudos foram 6 anos até a aprovação. A minha primeira aprovação em primeira fase foi com 5 anos de estudo na AGE Minas. E lá, já contando a história trágica de lá, eu fui para a segunda fase. Na segunda fase, eu reprovei por 2 pontos. E foi muito difícil. Só que, para mim, como eu já tinha vindo de uma reprovação muito difícil da PG Goiás, que foi o que motivou o meu início dos estudos, né? Foi um período também que eu quase parei de estudar. Então, quando eu reprovei na primeira fase aqui,
Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem conseguir estudar, não conseguia, assim, sentava, assim, uma frustração muito grande. E quando eu voltei, e aí reprovei eu voltei a estudar e falei, não, agora eu só paro quando eu passar. Não vai ter essa, não. Voltei a estudar começo de 2022. E aí foi o estudo para a AGE Minas, que ela foi no final de 2022, né, dezembro. E o concurso foi até início das provas da AGU. E aí estudei muito, muito, muito especificamente para lá. E tive a aprovação na primeira fase, só que fiquei no corte. E a segunda fase valia o mesmo tanto que a primeira. Então, na segunda fase, tinha que sair extremamente bem para conseguir ir para a prova oral de lá. Eu fui bem, tirei 80 pontos, mas não dava. E aí, nisso, eu tinha feito uma escolha muito trágica, assim, que seguiu o que os professores falavam, que é você estudar para aquele concurso que você está mais à frente. Porque os 3 editais das carreiras da GU já estavam abertos e eu estava no meio de uma prova, estava na segunda fase de lá. E eu decidi estudar para a segunda fase de lá. Quando eu não passei, foi terrível, né? Chorei um dia, mas no outro dia já levantei a cabeça e pensei: vou passar na GU. Essa prova é minha, ninguém me tira. No outro dia acordei, retomei, fiz outra rota, né? Porque acaba que o estudo discursivo é diferente do estudo da primeira fase, um pouco diferente, né? O conteúdo não muda muito, mas acaba que tem mais matéria, né? Na primeira fase, então eu voltei meu estudo para as 3 provas da EGU, dando um foco maior nas matérias diferentes que caíam, né, na carreira federal. Como eu estava para a Procuradoria Estadual, algumas matérias eu não via tão profundamente, previdenciário, que era muito forte, né, na PGF, legislação do ensino também, que era umas matérias diferentes. E aí foquei e um mês depois estava aprovada na primeira fase da AGU. E aí continuei meus estudos, né? O concurso quase um ano, é um tempo longo, que não dá para você ficar estudando também essa loucura aí como se fosse um reta final. Você tem que, né, tentar deixar energia para as próximas fases. E aí fui estudando para a segunda fase da PGF. Consegui muito bem na segunda fase. No resultado preliminar da segunda fase eu fiquei em 66. E aí, depois disso, vem um medo da prova oral, né? Que é algo muito novo, que a gente não está acostumado a falar. O nosso estudo é solitário, nosso estudo é lendo, algumas vezes assistindo alguma aula, algumas pessoas escrevem, isso eu não escrevia. Eu grifava meu PDF e as revisões eram através de releitura, né, desse PDF e através de questões. Bem Então, doutrinada com a filosofia da aprovação PGE aí, né? oi? GRI, bem Isso. doutrinada com a filosofia da aprovação PGE, né? Grifos. Leitura de GRI, isso aí. Isso. Eu acho muito certo, Rodrigo, porque tem muita gente que gosta de fazer resumo, mas eu acho que perde um tempo imenso, que às vezes você já tem resumido ali, né? Se você grifou, na hora que você for estudar de novo, já está resumido e você tem esse contato visual, que eu acho muito importante, né? O contato visual com o mesmo PDF lá, o mesmo material, o Vadimeco também muito importante ter um Vadimeco físico, grifar, que na hora da prova isso é muito real, você vai lembrar, principalmente segunda fase, você vai lembrar onde estava no seu Vadimeco, aquilo ali. Então, assim, é muito importante esse contato visual. Então, minhas revisões eram basicamente do material, PDF, e quando fui estudar para a prova oral, eu também eu estudei pelo material base e fazia muitos treinos, né? Eu estudava, aí eu já não cronometrava mais, porque assim, estudava o dia todo, literalmente, à noite ia fazer treinos com os colegas, às vezes com professores, né? Para treinar a fala, para treinar o raciocínio jurídico e conseguir falar. Então, e aí fui para a prova oral, né? Final de outubro do ano passado, e graças a Deus deu tudo certo, com muita tensão, muito medo, mas dá certo. Assim, a Uma, gente. não, Pode falar. teve uma parte do seu relato que eu achei muito interessante, o fato de você ter estudado por longos anos, né? Como foi desenvolver a resiliência, né? Para não desistir? Foi o bolso que estava doendo? Foi o sonho que falava mais alto? O que você fez para você continuar em pé e lutar em busca da tua aprovação? Sim.
Rodrigo. Então, eu não tinha ninguém da minha família que era da área jurídica. Eu não tinha muita opção de abrir um escritório e advogar depois de tanto tempo, né? A gente pensa muito isso, né? Eu acho que quando a pessoa estuda aí 3, 4 anos, já vai batendo na cabeça, e agora? E agora, se eu desistir, o que que eu vou fazer? Então, assim, eu via que eu não tinha plano B. O meu plano era passar. E eu pensava, eu tinha muita fé, assim, eu tenho muita fé em Deus, que se aquele sonho foi colocado na minha cabeça, era para eu conseguir, não era impossível. Então, assim, tive muita resiliência diante das reprovações. Eu acho que um, um, um do- é, uma das coisas mais difíceis durante o processo realmente são as reprovações, porque você se sente incapaz, você acha que não vai dar certo, principalmente quando é por pouco, você acha que não vai dar certo, não é para você. Só que assim, para você estar entre esses 2%, sei lá, 3% que passam em concurso, você tem que fazer o que o restante, os 98%, 96% não fazem. Então, o que eu buscava era, eu vou atrás para me fazer o que essas pessoas estão fazendo. E O que aí, que às os três vezes, por cento, o que que os 3% fazem? os 3% fazem. Diz aí, pra Olha, galera que está Rodrigo, vendo e quer sair dos 97% e e quer ir para está os nos três por 3%. cento. Olha, o que eu acho que eu vejo de comum entre os aprovados, muita disciplina, rotina, um cronograma. Você segue aquele cronograma mesmo você não querendo seguir. Não é uma consulta que você marcou, não é nada que vai te impedir de continuar estudando. Vai para sua consulta, volta, continua estudando. Saber que você não vai estar todo dia animado, não vai estar todo dia motivado, isso não existe. Você vai estar a maioria da sua preparação ou triste por algum problema, porque a sua vida não para você estudar. Então, é resiliência mesmo, disciplina, que a disciplina te faz fazer o que você não quer fazer, né? Você tem aquela disciplina ali e você vai seguir aquilo mesmo no dia que você esteja mal, às vezes no dia que você não quer estudar. Então, disciplina, muita dedicação. E eu, particularmente, nos últimos anos, depois de uns 4 anos, eu estava obcecada em passar. A minha obsessão era passar em concurso público. Não tinha nada, nada me faria desistir, entendeu? Então, acho que quando muda essa chave na nossa cabeça, nada te faz desistir. Você vai continuar até ter sua aprovação, até ter seu nome lá no tão sonhado diário oficial. E quando Vitória, você vê esse nome, tudo vale a pena. Vitória, esse seu relato, eu assino embaixo, eu ratifico por completo todas as lives que a gente já fez com aprovado, conversa que a gente fala, tem com aluno aprovado, a nossa época também, porque a gente viveu esse campo de batalha dos concursos ali, é isso. Esse é o feijão com arroz bem feito a ser feito. É aquele feijão com arroz temperadinho da avó, que funciona desde Não tem 15, fórmula 20 anos mágica. atrás. Não, é isso daí. Aí eu vejo muita gente na internet com um comportamento mais defensivo quando escuta um relato desse. Ah, mas eu tenho isso. Ah, mas ela foi mais fácil por causa disso. Não Não tem. interessa. A desculpa que você dá para si não Não interessa. tem. Interessa que você está aqui ouvindo um relato de outro aqui da Vitória, do que os 3% fazem, que são aprovados, aí resta você tomar uma decisão. Você quer ficar criticando o relato, essa filosofia, Sim. ou você quer, beleza, olhar para aquilo ali, ver que funcione e ter a disposição de pagar o preço. Sim. É muito isso. Eu vejo demais, demais, demais isso aqui nesse nosso acompanhamento para uma aprovação PGE. Sim. Agora, eu queria saber o que você achou mais difícil nessa tua jornada, nesse teu processo ali. Top 3 das tuas dificuldades. Top 3. Acho que não absorver os problemas extra concurso e continuar estudando, lidar com as reprovações, que serão inúmeras, só se alguém que está assistindo aqui for realmente fora da curva, mas a maioria irá reprovar e irá reprovar muito. Então, saber que às vezes você acha que você está no fundo do poço, mas você pode ter uma reprovação ainda pior e você vai continuar. Então, assim, para mim, reprovação foi um dos fatores muito difíceis de lidar. O tempo que eu demorei, um tempo razoável aí, né, de estudo. É, E outra coisa, saber lidar com os erros, que é exatamente isso que você falou. Às vezes eu estou errando ali e eu continuo no erro. E isso não me fará crescer, isso não me fará passar. Então, assim,
que eu já deixo de recado para os alunos é: vejam os seus erros, vejam o que vocês estão fazendo de errado, tente melhorar para encurtar essa caminhada, né? Então, aprender com os erros foi algo que eu demorei um tempo, mas que quando eu consegui absorver, eu consegui ter melhores resultados e passar. Legal, Vitória. Fala um pouquinho para a gente aqui como foi aí a aprovação PGE nessa tua jornada. Ajudou a metodologia? Você seguiu, não seguiu? Crítica, sugestão? Fala, qual foi sua experiência com a aprovação PGE nessa caminhada? Sim, então, um dos primeiros cursos que eu fiz foi uma reta final da aprovação PGE, que assim abriu meus olhos para realmente o que era cobrado. O mundo de concurso foi muito bom. Eu fiz curso de discursivas, fiz diversos cursos e assim, para mim foi muito bom. O curso de discursiva mesmo é bem específico, ajuda o aluno a aprender a escrever, né? Porque às vezes a gente tem muito conteúdo, mas não sabe como expor esse conteúdo. Então, fui aluna do curso de discursivas. E o material em si, excelente, porque vocês conseguem condensar no material muito da doutrina e da jurisprudência, aquilo que é necessário mesmo para o aprendizado do aluno e para ele conseguir o aprofundamento necessário. Porque às vezes, estudando só por doutrina, a gente aprofunda demais em alguma coisa que não é necessário e deixa raso alguma coisa que era necessário aprofundamento. Então, assim, o material é excelente. É, também a divisão, né, do cronograma, você já ter as matérias, dentro de cada matéria, aquele conteúdo específico para estudar, isso ajuda muito. Assim, só elogios, não tenho mais, Pô, acho que o que falar do material. bem feliz mesmo de ter te auxiliado nessa jornada e assim, para a gente ver essa aprovação do aluno no final é gratificante para a gente viver esse processo, né? Então a gente sabe exatamente o que você está sentindo, que Sim, você sentiu quando viu o nome na lista de aprovados, a gente sabe o que você vai sentir quando tiver a convocação no dia da sua posse, a gente sabe como vai estar a ansiedade, a escolha da roupa, as com palavras que você eventualmente vai certeza. falar lá, quem você vai convidar. Então, tudo isso passa um filme daquela jornada árdua que no final acaba valendo a pena ali, né? Sim, Então, parabéns demais ali por essa tua aprovação, por obrigada. essa tua jornada. Não tenho dúvida que você vai se tornar uma excelente procuradora federal ali. A carreira vai ganhar muito ali com esse exemplo de resiliência, né, de constância, de força de vontade. Você falou a questão dos PDF ali. Isso é muito importante que você comentou, porque vira e mexe, a gente vê, como é que eu vou dizer? Vira e mexe, às vezes a gente escuta crítica de uma pessoa que nunca estudou sério para concurso. Sério que eu Uhum. digo dedicado, e não como um bico. Vai, como um bico. Meu Deus, o PDF de controle de constitucionalidade está enorme. Meu amigo, tenha certeza que se está no PDE, não é para ser fácil. O objetivo da aprovação PGE não é fazer com que você se sinta bem. Nosso objetivo não é fazer, tipo, fornecer um material que você vai se sentir bem, porque vai ser pouco, vai ser curto, você vai em 1 ou 2 horas terminar. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é fornecer um material que, de fato, vai ter tudo aquilo que é cobrado nas provas. E a gente faz essa mensuração de temas que são mais importantes. A gente vai os PDFs vão ser maiores. Temas que não caem tanto para a Procuradoria, os PDFs são menores. É isso acho que você sentia na doutrina. Era Sim, obrigado a estudar tudo ali na mesma quantidade e intensidade, simplesmente porque estava no livro, ele não era sim. feito para aquilo, né? Ele era É. feito para abarcar todo o estudo. Assim. Então, você despendia muito tempo um assunto que fosse desnecessário para a PGE, mas fosse importante para a defensoria, por Sim, exemplo. claro. Outra coisa que eu esqueci de falar, Rodrigo, é importante você falar, é que um dos fatores, eu acho, determinantes para minha aprovação também foi esse estudo específico por materiais específicos voltados para a advocacia pública. Porque às vezes o aluno quer estudar por material genérico, material que abrange diversas carreiras. Ou então ele estudava para magistratura, quer continuar estudando pelo material que ele tinha de magistratura. E o foco das questões muda muito. Assim, você não terá em procuradoria, às vezes uma matéria ou outra, sim, mas na maior parte o foco é para a procuradoria, é para o exercício profissional daquele profissional no futuro. Então, assim, eu que fiz muitas questões, na época da AGE, eu fiz muitas questões da FGV de outras carreiras, porque ela não era uma banca
que fazia muitas questões de prova da PGE. Na verdade, eu acho que lá foi a primeira ou a segunda procuradoria que ela fez estadual. Acho que logo depois foi Santa Catarina. Então eu via que a cobrança, por exemplo, em civil era totalmente diferente. Família, muito família. Por quê? Porque é magistratura. Professor, Então, assim, para o aluno ter esse filtro, no começo não tem como ter esse filtro. Isso é com muito tempo de estudo eu tinha esse filtro, mas eu queria fazer muitas questões para ver algo que fosse parecido com procuradoria que pudesse cair na minha prova, né? Então, assim, ter um material específico de estudo voltado para a carreira que você quer, isso é extremamente importante. Vitória, e se você pudesse elencar três fatores que você cravaria que foram mais importantes para você ser aprovado? Três fatores ali que, se você pudesse falar para sua melhor amiga que está vendo aqui na live, para ela, olha, siga isso aqui dá certo. O que você elencaria? Eu acho que primeiro ter um cronograma e seguir ele com muita disciplina, fazer isso sempre, todos os dias, independente, resiliência. Segundo, ter um material específico, como eu falei, um material voltado para a carreira que você almeja. Você quer PGE, você quer PGM? Compre um material voltado para essa carreira, estude por ele, faça suas revisões por ele, não esqueça das revisões, não negligencie revisão, porque é isso que vai te condensar o conteúdo na sua cabeça, fixar o conteúdo e fazer você passar. E por último, e não menos importante, porque para mim tá aí no top 1 também, fazer muitas questões. Eu fiz quase 20 mil questões objetivas no que concurso, não foi pouco. E assim, para mim, quando você pega o feeling da questão ali, o jeito que é cobrado, o jeito que a sua banca cobra, você aprende a fazer prova, porque você pode ter muito conteúdo, mas você tem que saber fazer prova. Então, saiba fazer prova, seja prova objetiva, discursiva, prova oral. Faça o que os outros aprovados estão falando. Eu estou aqui como aprovada, mas eu vi muita live de aprovados, porque às vezes a gente acha que é algo tão distante, algo tão longe, mas que você, às vezes, ouvindo alguma dica, pegando, incorporando, vai fazer sentido para você e você vai conseguir melhorar seus resultados. Então, acho que é isso para mim: disciplina, material específico voltado para a sua carreira e muita questão. É interessante você falou do escute o que os aprovados estão fazendo, né? Porque hoje tem muita gente falando tudo na internet, né? Então, às vezes a pessoa está começando a ter um certo filtro de quem vai escutar, de o que fazer, o que é certo ou errado. Então, eu gosto muito de falar assim, se você quer algum objetivo, tem algum objetivo na vida, escute quem conseguiu atingir aquele objetivo. Você Sim. quer ser um excelente jogador de futebol, vai tenta falar com um cara que pô, jogou muita bola, quer ficar forte, fala com um educador físico que seja, enfim, e conseguir um objetivo. Então, essas lições que você trouxe aqui são muito importantes porque justamente porque sujou os pés, né? Vamos dizer assim, no campo de batalha ali dos concursos, com quem fez muita tentativa e erro do que funcionou, do que não funcionou, adequou a rota, teve resiliência para superar as reprovações, né? Então, Vitória, meus parabéns aqui mesmo, a gente ficou muito feliz aqui com o teu sucesso, com a tua aprovação. Eu tenho certeza absoluta que esse seu relato, essas suas lições, vão não só inspirar o pessoal que tá assistindo aqui, como também são doses valiosas ali de sabedoria das ruas, né? Vamos dizer assim, sabedoria Exatamente. da vida real. Então, obrigado demais. Dá um espaço para você dar um recado final ao pessoal aí que está nessa jornada. O que você poderia falar para o pessoal que está começando agora, para o pessoal que está batendo na trave, que não aguenta mais ser reprovado. Então, antes de só te passar essa palavra, você dar seu recado final, queria só fazer um breve esclarecimento, que tem muita gente perguntando no nosso direct, da questão do nosso curso Acesso Total, que dá acesso a todos os cursos da aprovação PGE, um único investimento e acesso por 2 anos, né, a todos os cursos da aprovação PGE. Essa oferta é válida só até o dia 15, tá, de abril e tem um cupom de desconto Vou Ser Aprovado. É só digitar no lado da matrícula, você vai ter a aprovação PGE te servindo por 2 anos. Esses cursos que a Vitória falou, preparação expressiva, reta final, discursiva, oral, que você for passando. Então, é uma oportunidade única e as matrículas fecham mesmo dia 15 de abril. Tinha que fazer esse jabazinho para o pessoal
me pediu aqui, Vitória, e te Tranquilo. retorno a palavra para dar o recado final. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, acho que eu tenho para falar para quem está começando é que siga as dicas que eu já falei aqui, siga um curso específico, acredita em você. Primeiramente, se a gente não acreditar na gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tenham fé em si mesmos, sigam acreditando todos os dias que vai dar certo. Eu também passei por tudo que vocês estão passando aí, por fazer prova domingo, viajar, pagar viagem cara, passagem, enfim. A gente vive para o concurso, né, durante um período, mas saibam que depois a recompensa realmente é muito grande, que a gente só escuta, né, o outro lado, quem foi aprovado, mas às vezes é tão maior do que você imaginou, é tanta coisa boa que vem depois, que com certeza vale tudo a pena. Quem está ficando aí por pouco, saibam que está próximo, corrija aí o que você vê que está faltando, olha aí qual matéria que está deficiente, que vai dar certo, façam muitas questões. O filtro maior que eu vejo em concurso é a primeira fase, então façam questões, porque é o diferencial. Leia a jurisprudência, não negligenciem, né, a jurisprudência. Eu, durante um período, eu via que eu estava errando muita jurisprudência. Eu já estava legal, estava saindo muito bem, lei seca, e errando muita jurisprudência. Apareceu. Agora fica só sem áudio agora, Aí, Vitória. voltou? Aí. Voltou. Então, eu consegui ver os meus erros, né, que eu estava falando para vocês. Eu vi que eu estava errando muita jurisprudência. E o que eu fiz foi dar um enfoque nessa jurisprudência para não errar. Então, vejam que vocês estão errando, que esses 2 pontos, um ponto aí que você está batendo na trave, você vai conseguir superar e vai passar. Um recado final é no sentido de que é possível, que às vezes o seu sonho você acha que é impossível, que você não estudou nas melhores escolas, às vezes não fez as melhores faculdades, mas saibam que é possível, que não é talento para passar em concurso, é dedicação, é resiliência. Então, se dedique, estude por material bom, que você conseguirá ser aprovado, assim como eu fui, assim como tantos outros colegas foram. Saibam que o que vocês precisarem, eu também estou aqui com a grata felicidade de ser professora hoje do Aprovação PGE. Qualquer dúvida, qualquer coisa, também estarei à disposição. O que eu puder encurtar essa caminhada de vocês, eu estarei à disposição. Bom, obrigado, Vitória, mais uma vez. Obrigado para você que nos assistiu aqui. Absorva tudo que a Vitória falou e não só absorva, como coloque em prática. Não adianta nada só ter o conhecimento na cabeça e não colocar em prática. Então, obrigado de Obrigada. verdade aí, e até uma próxima. Valeu, Até pessoal. Tchau, tchau, mais. Vitória. Até mais. Obrigada. Até mais.